Olá, meu amigo, minha amiga, conta pra mim aqui. Só finge que estamos só nós dois conversando, tá? Me conta aí, você já compartilhou aquela mensagem? Compartilhou um vídeo, compartilhou um comentário sobre um produto, compartilhou a opinião sobre alguém que você não gosta, seja ministro de uma Suprema Corte, seja um candidato a presidente A ou presidente B, enfim, você já apertou aquele botãozinho rapidamente e compartilhou? A pergunta que eu te faço é: você já ouviu falar de alguém que já foi processado por compartilhamento de mensagem? Pois é, senhores, é isso que eu quero tratar com vocês hoje. A pergunta que eu faço para vocês é: existe aqui responsabilidade civil pelo compartilhamento de mensagens ou então compartilhamento de um vídeo que cause dano a uma pessoa ou de uma imagem cause dano a uma pessoa? Será que eu responderei, enfim, por aquele compartilhamento? Pois é, essa é a questão essencial hoje a ser discutida aqui. Pois bem, senhores, quem não me conhece, meu nome é Leonardo Agostini, sou professor de Direito Civil, também sou um advogado que gosta de resolver problemas. Não gosto de criar problema, gosto de resolver problema. Realmente, resolvo o problema, não crio o problema. E nessa ideia eu sempre estou estudando de tudo, né? Estudo também aqui, não só para os meus casos do escritório, estudo para dar uns pareceres para alguns amigos, colegas meus, vocês saibam disso, quem está aqui me acompanhando, às vezes é advogado novo, tá com dificuldade lá num caso muito complicado, por exemplo, desse que eu vou falar de compartilhamento de mensagem, não tem nem ideia de como começar a atuar, mas o cliente é bom, é um cliente que ele quer manter, é um cliente do empresarial que está bem, que ele quer manter satisfeito. Às vezes ele me consulta: Leonardo, puxa, professor Leonardo, como é que eu faria aqui? Você não me dá um parecer sobre isso? E eu dou pareceres para alguns colegas meus, né? Também como consulto a amigos tributaristas, amigos penalistas, essa é a nossa vida de distribuição de conhecimento. Então aqui, senhores, vejam, eu vou tratar de um assunto em que eu estava estudando para uma palestra, confesso que era para uma palestra, para palestrar sobre um tema novo, responsabilidade civil nas plataformas digitais. E daí estudei de tudo também, né? Porque o assunto é muito longo, muito grande. E já estudei de tudo e falei: agora eu quero aproveitar para dispersar também esse meu conhecimento. Fazer com que a quantidade maior de pessoas tenha conhecimento, inclusive a população que será atingida. E aqui eu quero trazer para vocês um julgamento do STJ muito interessante, que tratou aqui de compartilhamento de vídeo feito e transmitido pelo Facebook. Que caso é esse? Esse caso é interessantíssimo, senhores. Eu olho lá e imagino o desespero do dono dessa padoca, uma padaria, né, que foi vítima aqui de um vídeo falso. E também imagino o advogado, aquela correria do advogado querendo suspender imediatamente aquele vídeo diante da repercussão. Do que eu estou tratando? Primeiro, para referência para vocês, quem é aqui do direito gosta de ter referência, é meio São Tomé, né? Só consegue aqui acreditar vendo, então tá aqui. A referência é: estou falando do recurso especial 1.859.665, que está lá no informativo 688 do STJ. O relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão e é importante falar, o julgamento é de um caso pós-marco civil da internet. Por que digo isso? Porque já mencionei a vocês e falei várias vezes que nós temos lá os temas 553 aqui do STJ e também o tema do STF e também o tema 987 lá no STF para serem julgados aqui, provavelmente da data que eu gravo aqui o vídeo, provavelmente lá aqui em meados de novembro, a pauta parece que sai em novembro de 2024, pode ser que saia só em 2025, mas enfim, tá para julgar esses dois temas e os dois temas estão tratando de questionamentos sobre a constitucionalidade de alguns artigos ali relacionados ao Marco Civil da Internet. Então nós temos um panorama de decisões antes do STJ, antes do Marco Civil da Internet, lá no STJ, antes do Marco Civil da Internet, e um panorama pós-Marco Civil da Internet. Então por isso que eu sempre faço esse recorte. Até porque quem me acompanhar, eu fico aqui, sugiro que vocês me acompanhem em todos os vídeos que gravarei sobre Marco Civil da Internet. Vou deixar uma hashtag lá embaixo marcada e também lá os vídeos mais curtos no Instagram. Todas as decisões eu vou fazer referência. Isso é antes do Marco Civil da Internet, isso é depois do Marco Civil da Internet. E eu acho que vocês vão chegar a uma constatação que eu cheguei. Essa é uma impressão minha, né? O STJ era muito mais aqui contundente na defesa dos direitos pessoais e principalmente da não responsabilização das plataformas digitais por conteúdo de terceiros antes do Marco Civil da Internet.
do que foi depois do Marco Civil da Internet, porque ele reformou e daí o STJ está mais ou menos respeitando a lei, o que é salutar, né, senhores? Vocês reclamam que as cortes brasileiras não respeitam a lei, então tá aí, tá respeitando muito a lei, tá? Tá seguindo quase que ipsis literis a lei. Então, assim, antes do Marco Civil da Internet e pós Marco Civil da Internet, e depois vão surgir vídeos meus ainda falando de antes dos temas 553.987 e pós-tema 553.987. Pois bem, aqui é que nem Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Pois bem, senhores, dito isso, vamos lá. Esse recurso especial que mencionei, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ele tratava de que caso? O caso aqui era de uma padaria, tá? Uma panificadora que teve lá a veiculação de um vídeo feito por uma pessoa anônima, não aparece rosto, não se identifica, numa conta criada que também era uma conta de satirização, né? Até uma conta que partiu aí em todas as cidades, como cidade tal da Deprê, nesse caso era BC da Deprê, Balneário Camboriú da Deprê, então era uma conta que também não se identificava quem era o responsável por aquela conta, então era um perfil, um vídeo anônimo num perfil, à época considerado anônimo, que veiculava a seguinte informação: eu, né, anônimo, fui lá e comprei um sanduíche na padoca, e quando fui comer, muito cuidado para não te embrulhar o estômago se eu estiver aqui escutando isso antes do almoço, antes da janta, antes do churrasquinho, quando fui comer, dei a primeira mordida e estava cheio de larvas. Na realidade, acho que nem deu mordida, mas só abriu e estava cheio de larvas. Era nojento o vídeo, então a imagem, obviamente que repugnante, é uma imagem repugnante. Pois bem, o que aconteceu logo após a veiculação desse vídeo nessa página do Facebook? A padaria foi assim infestada, daí não por insetos, mas infestada por críticas. As suas páginas foram, obviamente, movidas por críticas raivosas, um burburinho na cidade, comentários de todas as pessoas, gente ligando para eles e mais os prejuízos. 2/3, diz ela, que dos clientes tiveram que cancelar os pedidos que estavam fazendo, seja pessoas físicas, seja também aqueles fornecedores, clientes que eram fornecedores, que ela fornecia como pessoa jurídica, alimentos, refeições e etc. Então aqui 2/3 do seu faturamento estava caindo, além de ter recebido várias visitas da vigilância sanitária. Isso foi desesperador. Imagine para um estabelecimento comercial, um estabelecimento que vende alimento, você ter a sua imagem veiculada a problemas sanitários, problemas de saúde. Pois bem, diante disso, ela desesperada fez o quê? Notificou o Facebook. Facebook, esse é um vídeo falso. Aliás, estou aqui te mostrando, eu não faço esse tipo de sanduíche, tá? Então, é nitidamente falso, você tem que tirar do ar, isso está me prejudicando demais. E o Facebook falou, olha, não posso retirar do ar. Por quê? Porque segundo o Marco Civil da Internet, o artigo 19, especifica que eu só tirarei do ar um conteúdo mediante decisão judicial. É o judiciário que tem que julgar se o vídeo é falso, se a pessoa não tem o direito de se manifestar, porque eu não posso censurar. Então, essa padoca, essa padaria aqui, que é muito boa, inclusive, tá, senhores? Eu lembro que eu já a frequentei lá quando era bem novinho, né? Então ela é uma padaria antiga. Pois bem, essa padaria pega advogado, entra com ação na justiça. E lá, com essa ação, ela vai então fazer o quê? Pedidos judiciais. Um pedido primeiro, liminar. Facebook suspendesse imediatamente a veiculação do vídeo, porque, diria ela, é notoriamente falso. Além disso, pedia armazene os registros dessa página, do responsável dessa página, com fornecimento, e me forneça todos os dados suficientes para a identificação do responsável, com endereço aqui de IP, endereço físico, nome, etc. Né? E ela, então, faz esse pedido. Antes mesmo do juiz analisar a liminar, ela vê que um ex-funcionário compartilhou o vídeo. E ela falou, puxa, será que não foi esse ex-funcionário? Aí ela emenda inicial, aqui para quem é do direito sabe que é emenda inicial, ela vai lá e faz mais um pedido para o juiz, emenda inicial, pede o reforço da liminar e fala o seguinte, olha, agora eu não quero só dos responsáveis pela página BC da Deprê, eu quero também fornecimento dos IPs de todos, frise bem, escute bem, todos os indivíduos que postaram, repostaram, compartilharam esse vídeo. Ela fez esse pedido. E além disso, então, falou que depois ia fazer o pedido ali no mérito de suspensão dos vídeos e, eventualmente, apuração das responsabilidades com indenizações e etc.
Pois bem, o que acontece? O juiz de primeiro grau já concede a liminar, tá? Concede a liminar para a suspensão dos vídeos. Na sentença, ele confirma a liminar e proíbe a veiculação desse vídeo, como você está vendo na minha tela. Só que esse juiz de primeiro grau não acolheu o pedido de fornecimento dos dados dos usuários. Ele falou, não pode o fornecimento de dados dos usuários, porque os usuários só compartilharam. Se compartilharam, eles não praticaram, não foram eles que praticaram o ilícito de acusar você de fazer isso. Então, eles só compartilharam o conteúdo. Então, eu não posso quebrar indiscriminadamente aqui os sigilos, os dados dessas pessoas que compartilharam. Pois bem, prossegue o processo. Enfim, aqui é o que acontece. Ambas as partes, né, tanto o autor da ação quanto, obviamente, o Facebook, recorrem da decisão para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ele analisa o caso e só dá parcial provimento para o recurso da autora da ação, da Padoca. Né? Ele fala o seguinte, não, está correto o juiz em suspender a veiculação do vídeo, ele é nitidamente falso, notoriamente falso, causou grave prejuízo e como essa padaria pode querer responsabilizar, eu tenho prazo lá, mesmo no caso do Marco Civil da Internet, eu tenho prazo de 6 meses ou 1 ano, dependendo do tipo de provedor, né, para guarda destes dados de identificação, então já guarde esses dados, porque se for confirmado essa sentença, você tem que fornecer, viu o Facebook? Muito bem, o Facebook falou, opa, não gostei dessa decisão, vamos recorrer então ao STJ. E lá no STJ o que acontece? O STJ acaba por manter essa decisão. Esse é o primeiro ponto importante. Nós estamos falando aqui de um vídeo falso que causou um prejuízo. Então, ele confirma as decisões de primeiro grau e segundo grau, que mantiveram a proibição da veiculação desse vídeo. Fala, esse vídeo é notoriamente falso, causou grave prejuízo, ele não pode mais ser veiculado. Ótimo, o primeiro problema já estava resolvido para a Padoca. Mas daí ele vai analisar o recurso do Google sob a ótica aqui do compartilhamento das mensagens ou dos vídeos, né, por terceiros. E ele vai falar o seguinte, agora eu vou analisar a resignação do Google, falando aqui, argumentando que estas pessoas não podem ser identificadas. O que argumentava o Google lá para o STJ? Ele falava o seguinte, essa ordem de fornecimento dos registros de todos os usuários que compartilharam o vídeo, sem identificação, pior ainda, né, dos próprios dos URLs dos usuários, viola o artigo 19, parágrafo 1º, né, do próprio Marco Civil da Internet. E fala, autorizar que o ofendido, ou mesmo o Facebook argumentando o ofendido, ou mesmo a própria plataforma, indique os dados de todas as pessoas que compartilharam o conteúdo, alberga o risco de quebra de sigilo de terceiros, expondo a injusta violação da privacidade, o que é proibido, né? E aqui, então, a privacidade é protegida, então essa quebra de sigilo seria proibida pelos artigos 3º, inciso 3º e 10º, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet. Além do que, em casos extremos, esse indevido apontamento, né, identificação, dos responsáveis conduzir a uma responsabilização por manifestações ilícitas pelas quais não foram responsáveis. Diz ainda o Facebook que não se pode presumir que todo e qualquer compartilhamento de conteúdo em discussão geraria ou implicaria em cometimento de ilícito, sob pena de chancelar ordens genéricas e coletivas para fornecimentos de dados de usuários da internet. Então ele fala aqui, o Facebook, olha, eu não estou defendendo só o meu direito, eu estou defendendo o direito de terceiros, dos usuários aqui das redes sociais, das plataformas. O Marco Civil diz que eu não devo fornecer esses dados, porque se eu autorizar que qualquer pessoa que compartilha um conteúdo seja processada por ter somente compartilhado, eu estou genericamente ou generalizando um crime. Então, eu estou falando, só você compartilhar não quer dizer que você concorda ou discorda, às vezes você simplesmente compartilhou para que outras pessoas tenham conhecimento. Então aqui é gravíssimo você falar de uma coparticipação, uma coparticipação no crime. Não pode dizer que eu estou trabalhando com a coparticipação no crime. Então quer proteger sigilo primeiramente, não fornecer os dados, para que eles não sejam implicados em determinados crimes que não cometeram, ok? E o STJ então vai analisar essa questão. E daí a gente vai aqui, já caminhando para a finalização e tal, para você saber do resultado. O STJ aqui, já adianto, ele mantém essa decisão de primeiro grau, e mais, ele vai falar o seguinte, agora eu vou ter que reformar
a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou que todos os dados, que os dados fossem guardados para posteriormente serem entregues, né, os dados de todas as pessoas que compartilharam aquele vídeo, sejam entregues ao ofendido. Esta hipótese eu não posso admitir. E aqui trago dados, ou trechos da decisão lá do STJ, que é muito importante, porque esse trecho deixa claro que, primeiro ponto, ele não autoriza aqui a decisões genéricas. Pedido genérico. Todo mundo que compartilhou tem que entregar o dado. Não, não é assim. Eu tenho que apontar. Esse que compartilhou, ele cometeu um crime também, então ele falou que está acusando, que olha, está aqui o vídeo, eles também cometem crime, eles comem criancinhas, pelo amor de Deus, eles matam não sei quem. Opa, quem sabe daqui até meu vídeo vá para o chão, porque o YouTube não pode ter as expressões que eu não posso falar, mas enfim, ele também está cometendo crime, aí sim, aí você tem direito e eu posso até fornecer, mas apontando o dado específico e a indicação de qual foi o comentário, que dia foi e o endereço da URL lá do comentário, do compartilhamento. Mas assim, genericamente, não pode. Então o STJ vem e fala, primeiro ponto, não, genericamente, pedido genérico não pode, porque prevalece aqui o direito ao sigilo, prevalece a privacidade dos usuários e eu não posso pressupor que cada usuário que compartilhou cometeu também um crime. Mas isso não quer dizer, e daí eu estou tentando responder já a primeira pergunta lá, já a pergunta inicial do começo desse vídeo, isso não quer dizer, diz o STJ, isso não quer dizer, tá? Se você ler a decisão com atenção, você vai falar, isso não quer dizer que eu não estou dizendo que eu possa eventualmente condenar alguém, inclusive em ressarcimento de danos por compartilhamento de mensagem. Não, eu não estou analisando isso aqui. Eu só estou falando, aqui eu não autorizo o acesso indiscriminado, genérico, mediante pedido genérico de fornecimento de dados. Mas o STJ ainda não enfrentou essa questão, tá? Então fique muito atento, que pode ser que daqui a pouco apareça com mais um julgado interessante para falar, não, aqui ele condenou ou aqui ele não admitiu a indenização por dano moral ou material decorrente do compartilhamento. Mas o importante não autorizou previamente, o fundamento aqui do mérito ainda não foi analisado, mas aqui nós podemos dizer, se você é advogado e tal, e está tendo um problema lá relacionado a isso, você é uma pessoa física, aqui também no juizado especial alguém chegou lá e te processou porque você compartilhou, você vai falar, não, a STJ não autorizou ainda aqui condenação por compartilhamento de mensagens, ok? Então vamos lá ver, para a gente finalizar, como é que ficou essa ementa, né? A ementa é muito interessante, diz aqui o STJ, vou só ler os trechos mais importantes, né? Que aqui é uma obrigação de fazer, exibição de documentos, postagem de vídeo contendo informações alegadamente falsas, prejudiciais à imagem da sociedade empresária autora em rede social. Quebra de sigilo de todos os usuários que compartilharam conteúdo potencialmente difamatório. Impossibilidade, pleito sem exposição de fundadas razões para a quebra desse sigilo. Né? Fala do Marco Civil da Internet, artigo 22, que prevê a preservação da privacidade e do direito ao sigilo de dados. Continua e tal, falando do Marco Civil da Internet, ele fala, a propósito dessa norma, Marco Civil, foi aqui o quê? Criar instrumental que consiga, por autoridade constituída e precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, rastreando e sancionando eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da internet, inibindo de alguma forma a falsa noção de anonimato no uso das redes. Tá? E daí fala, por outro lado, a lei 12.965, que é o próprio marco, né, possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, com previsão de cláusula de reserva judicial para a quebra de qualquer sigilo. Aí diz o seguinte, portanto, se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que sua liberdade encontrará limites nos direitos personalidade de outrem, sob pena de em abuso de autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente por se tratar de danos a outros direitos e de elevada importância. Continua aqui falando do próprio caso e daí termina aqui o STJ. É vedado, então, ao provedor de aplicações de internet, em pedido genérico e coletivo, sem especificação mínima de uma conduta ilícita realizada, fornecer dados de forma indiscriminada dos usuários que tenham compartilhado determinada postagem. Na espécie, a recorrida, que era aqui a padoca, né, não trouxe nenhum elemento, nem sequer descreveu indícios de ilicitude
da conduta dos usuários que, por qualquer motivo, acabaram apenas por compartilhar um vídeo com conteúdo difamador, limitando-se, então, a padaria aqui a identificar a página do autor da postagem e de um ex-funcionário, que teriam aqui veiculado o vídeo em seu perfil. Finaliza aqui o STJ, dizendo o seguinte, a quarta turma. Assim, sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, deve prevalecer a privacidade dos usuários. Não se pode, diz o STJ, não se pode subjugar o direito à privacidade a ponto de permitir a quebra indiscriminada do sigilo dos registros, com informação ainda de fórum íntimo dos usuários, tão somente pelo fato de terem compartilhado determinado vídeo que depois se soube era falso. Aqui a gente, como disse, recurso especial 1.859.665, lá julgamento de 9 de março de 2021. Então aqui, senhores, como digo, mais um julgamento interessante para a gente acompanhar esses temas aqui que mencionei, que estão relacionados ao tema 553 e 987 lá do STF, para julgar a constitucionalidade de alguns artigos do Marco Civil da Internet, e também interessantes aqui para nós que estamos acompanhando e vivendo com redes sociais totalmente ativas, YouTube, eu mesmo estou gravando um vídeo que vou disponibilizar no YouTube, Instagram, enfim, para a gente saber como está funcionando, qual é o parâmetro, o que podemos e o que não podemos fazer. Não é terra sem lei, como alguns acham. Enfim, existem parâmetros, cada vez nós estamos criando as maiores salvaguardas e cada vez mais também, obviamente, temos que criticar, conhecer essas decisões para poder criticá-las e melhorar o entendimento não só judicial, mas também, eventualmente, provocar mudanças legislativas, ok? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve aqui na página do YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, quem está ouvindo aí no Spotify também, estamos começando a enviar conteúdos para o Spotify também, bate lá, se inscreve, mantém essa inscrição, dá uns 5 estrelinhas para o próprio podcast aqui, para a minha própria página, e compartilhe esse conteúdo, porque cada compartilhamento traz mais pessoas, esse conhecimento é mais divulgado e, obviamente, eu fico mais incentivado, vejo que tem vários compartilhamentos, eu fico mais incentivado a criar maiores conteúdos, ok? Dito isso, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!